Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para receber a palavra do Pai, em nome de Jesus, porque Ele é a nossa diferença. Ele vive em nós. Como está escrito aqui atrás. Ele vive em nós. Em nome de Jesus. Ele vive. Ele vive. Em nome de Jesus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Divino Espírito Santo. Grandioso, poderoso, tu, meu Pai. Vamos lá, meus irmãos, então começar a palavra. A palavra de hoje está em 2 Reis, o versículo é o 6. Que é o começo de tudo. Vamos ler, então, antes de ler, vamos orar. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por mais essa palavra de sabedoria e entendimento seu, que entra na nossa mente, que vem de encontro ao nosso espírito, meu Pai. A tua sabedoria e o teu entendimento seja conosco, meu Pai, para que possamos entender cada palavra que está aqui escrita, cada obra sua tem feito a diferença na vida dos meus irmãos, meu Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, por mais essa palavra que nos dirige, meu Pai. Estamos aqui de ouvidos bem abertos e olhos abertos para ouvir e para ler e entender a Tua palavra, o que o Senhor quer de nós, meu Pai. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Vamos lá. A palavra que vamos ler, então, começamos. É 2 Reis, o versículo é o 6. Vamos lá. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, nos é estreito. Era muito pequeno. Eles precisavam aumentar. Glória a Deus. A sabedoria do Senhor é conosco. Sabemos sempre o que fazer. Em o nome do Senhor Jesus. Vamos lá. O versículo 2. Vamos, pois, ao Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, um dormente, uma madeira gigante, grande, né? Um dormente, uma viga, e façamos nós ali um lugar para habitar. Construir uma casa maior. Glória a Deus. E disse ele: ide, vai. E disse um, serve-te de ires com os seus servos? E disse: eu irei. O Eliseu era que ficou no lugar do Elias. Quando Elias foi para o céu, na carruagem de fogo que levou ele, né? O Eliseu ficou no lugar do Elias, fazendo o que o Elias fazia, que ele era um profeta. Em nome de Jesus, irmãos, hoje todos nós somos profetas do Senhor Deus. Basta buscar e estar em comunhão com Ele, em nome de Jesus. Que Jesus nos deste o nome dEle, para fazer a diferença na nossa casa, na nossa família, por onde andarmos. Assim seja, irmãos. Foi eles chegando ao Jordão, cortaram a madeira, ó. E disse serve-te, irei com os seus servos, e disse: eu irei. O Eliseu foi com eles. Aí, chegando lá, foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira, cortaram a viga lá, o que eles precisavam. E sucedeu que, derribando um deles, uma viga, o ferro caiu na água. Um deles, o machado quebrou e caiu na água. O ferro do machado. Caiu na água. E clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado, nem dele era ferramenta, viu? Como é que é, irmãos? Por isso, muitas vezes pedimos emprestado alguma coisa, devemos cuidar para devolver corretamente, como pegamos, né, irmãos? Aqui é mais uma lição para nós também.
E disse o homem de Deus, Eliseu, onde caiu? Ainda bem que o Eliseu estava lá, ajudou ele, fez a diferença. Porque se o Eliseu não estivesse lá, como ele faria para devolver o machado para a pessoa que ele pediu emprestado? E disse o homem de Deus, onde caiu? Eu mostrou-lhe ele o lugar, cortou um pau, eu o lançou ali e fez cada nadar o ferro. Aí Eliseu chegou lá e fez isso, ó. Eu mostrou-lhe o que derrubou, né? O que derrubou o machado, mostrou para ele, ó, o lugar. Cortou, aí o Eliseu foi lá e cortou um pedaço de madeira e lançou ali e fez nadar o ferro. Quando o Eliseu atirou a madeira na água, o ferro subiu. Esse é o poder do nosso Deus. Esse é o poder todo-poderoso do nosso Deus, que faz o ferro flutuar na água. Porque a gente sempre vê o ferro cair na água, ele afunda, tudo que é pesado afunda. Mas aqui, perante a palavra, perante a fé, o ferro subiu. Lançou ali e fez nadar o ferro, e disse, levanta-o. Então ele estendeu sua mão e o tomou. Aí a pessoa que tinha derrubado o ferro, estendeu a mão e pegou de volta, retornou para ele. Para continuar na palavra, em nome de Jesus, vamos ler aqui em Mateus, que é a palavra do Senhor Jesus. Aqui também aconteceu a mesma coisa. Ó, a figueira seca, aqui é com Jesus, ó, é a mesma coisa que aconteceu lá com Eliseu. Que Eliseu fez, aqui Jesus fez a diferença. Lá foi Eliseu, aqui foi Jesus. Vê como o Espírito do Deus Todo-Poderoso é o mesmo Espírito? Estava lá atrás com Eliseu, lá atrás, no Velho Testamento. Aqui no Novo Testamento ele está com Jesus, como hoje o Espírito Santo é conosco. Ó. E amanhã, voltando para a cidade, teve fome. Aqui é Mateus, o versículo 21, o 18. Do 18 ao 22 é o parágrafo que vamos ler. A figueira seca. De manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, Jesus, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E a figueira secou imediatamente. E aqui, ó, mais uma parábola para nós aprender. Aqui, ó, Jesus amaldiçoou a figueira. E lá, o Eliseu abençoou o moço. Quer dizer, a palavra tem dois lados. Quando você fala alguma coisa de mal para o seu irmão, você está amaldiçoando ele. Aqui Jesus amaldiçoou a figueira, o poder da palavra, da fé. Porque aqui Jesus continua falando. Da fé. Lá o Eliseu mostrou a todos que estão juntos que é fé, a palavra. Ele botou lá, lançou como Deus mandou ele fazer, ele foi lá e fez. Atirou a madeira e o ferro subiu e o moço pegou de volta. Que não era nem dele, era emprestado. E aqui a figueira seca, Jesus com fome procurou frutos nela e não tinha. Aí Jesus amaldiçoou ela, ela secou. A palavra tem poder, ambos, tanto para o bem quanto para o mal. Em nome de Jesus, meus irmãos, sempre usem a palavra do Senhor, a fé, tudo que há de bom em vocês, para o bem, para ajudar o meu irmão, para favorecer a vida dele, para ajudar ele na sua necessidade, porque o Senhor é conosco na palavra, na fé, na verdade. Aqui Jesus continua, ó. Esse é o que é o 20, ó. E os discípulos, nós temos em Mateus 21, nós começamos lá em 2 Reis, no capítulo 6, que é a parábola do machado. Aqui continuamos a mesma palavra na figueira seca, em nome de Jesus. Pode sentar, irmão.
em nome de Jesus, que eu estou fazendo a live. Imediatamente. Aí no capítulo 20, Mateus 21, e os discípulos vendo isso maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Os discípulos perguntando para o Senhor Jesus. Aí o versículo 21. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, que se tiveres fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte dissertes, erguer-te e precipita-te ao mar, se atire ao mar. Assim será feito. E tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Em nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Tudo que pedires crendo, porque lá o Eliseu tinha comunhão com o nosso Senhor Pai Todo-Poderoso. Ele era um servo do Senhor. Ele era um que fazia diferença na terra naquele momento. Porque o Elias saiu e deixou Eliseu como profeta. O Elias foi de carruagem para o céu e o Eliseu ficou no seu lugar. Aí começou lá a tirar as madeiras, aconteceu tudo aquilo, caiu na água o machado. Aí o Eliseu foi lá e devolveu o machado ao moço. E aqui Jesus mostrando que ele estava com fome e a figueira não deu fruto para ele. Aí ele amaldiçoou ela. Mas aqui está escrito o poder da palavra, da oração. Tendo fé verdadeiramente no Senhor, você alcançará e fará a diferença. Aqui Deus mostra que quando estamos em espírito e em verdade com Ele, espírito e verdade com o Senhor Deus Pai, em nome do Senhor Jesus, podemos fazer tudo que for preciso para fazer a diferença ao nosso próximo, a nós mesmos. A fé e a palavra muda a situação, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Agora vamos orar. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por essa maravilhosa palavra que nos ensina que a fé, a oração, a palavra, crendo em Ti, em nome de Jesus, é mudada, é transformada toda a situação, meu Pai. Muito obrigado pela providência que tomaste ao meu irmão desempregado, ao meu irmão endividado, todos que estão endividados financeiramente, o perdão dos pecados, o perdão das dívidas financeiras, meu Pai, o que precisa da casa própria, meu Pai, em nome de Jesus, que tenha, meu Pai, condições de ter a sua própria casa, a sua moradia, para guardar e proteger sua família, meu Pai. A cura do câncer, a cura da lepra, a cura do Covid, a cura do coração doente, a cura do pulmão, do fígado, do rim, de cada osso do seu corpo, do corpo do meu irmão, em nome de Jesus, é curado. É curado da AIDS, é curado da tuberculose, em nome do Senhor Jesus. Que perdoa nossos pecados, que nos livra do mal e nos dá sabedoria, entendimento e amor verdadeiro na sua palavra, para crermos nele, ter fé e com certeza vencermos todos os momentos difíceis da nossa vida, a nossa, também do nosso próximo e do nosso irmão. E o nome do Senhor Jesus será feito. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Divino Espírito Santo. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.